Você já pensou em trabalhar como QA, mas não sabe exatamente o que essa profissão faz de verdade? Ou talvez você já esteja na área, começou como QA júnior, mas sente que ninguém te explicou o que um QA faz realmente no dia a dia de trabalho. Você entrega o que pedem, mas fica com aquela sensação que está um passo atrás do time, sem entender exatamente o porquê. Se for esse o seu caso, essa aula é para você. Essa aula também é para quem está pensando em migrar de carreira e vir para a área de tecnologia, mas não sabe por onde começar. Talvez hoje você trabalhe numa área completamente diferente. Fica se perguntando se ainda dá tempo de mudar. Se você vai conseguir aprender. Se tem espaço ainda para quem está começando hoje. Essa aula também é para quem já ouviu falar de QA, já pesquisou um pouco a respeito, mas ficou com ainda mais dúvida do que resposta, se perguntando o que a área exige no dia a dia. Muito prazer, eu sou Andreline Lira e eu trabalho com qualidade de software. E antes de qualquer coisa, eu quero te falar uma coisa direto. Essa aula não vai te ensinar a decorar a ferramenta ou garantir emprego no final do vídeo. Quem promete emprego rápido geralmente está tentando te vender algo e não te ensinando. O que eu quero fazer aqui é te ensinar o que é essa profissão de verdade, o que o mercado espera de quem está começando e onde a maioria das pessoas se perdem no início. E eu falo isso com propriedade, porque no começo eu também me perdi. Olha, eu já troquei de faculdade várias vezes no começo. Eu fui por caminhos que eu achava que era certo e depois eu vi que não era. Eu até já tive dúvidas se eu tinha capacidade de estar em tecnologia. Se você está se sentindo assim agora, eu sei exatamente onde você está. Eu falo isso com propriedade, porque eu me perdi muito no começo. QA significa Quality Assurance, que é garantia de qualidade, ou no nosso português, qualidade de software. Mas isso sozinho não significa muito, né? Muita gente já ouviu, mas não sabe o que ele realmente significa de verdade. Na prática, o papel do QA é ajudar o time a garantir uma entrega mais confiável, com menos riscos, com mais clareza do que está sendo entregue, com experiência melhor para quem vai usar no dia a dia aquele software. Não é só sobre encontrar defeito por defeito, é sobre proteger a confiança que as pessoas vão ter sobre aquele produto. Então, o que significa, né? O QA não é só sair clicando em botão, tentando achar erro, sabe? Ficar só tentando achar bug. Não é só carimbar aprovado ou reprovado, como se você estivesse numa fábrica olhando aqueles produtos na esteira e carimbando se foi aprovado ou se foi reprovado. Pensa assim, imagina que o time está garantindo uma funcionalidade nova, numa tela de pagamento, por exemplo. Se a pessoa de qualidade só aparece no fim, quando já está praticamente tudo pronto, ela só vai poder dizer o que quebrou e o que não quebrou. Mas se ela participa desde o início, entendendo regra, o que pode dar errado, ela ajuda o time a nem chegar por perto de certos problemas. Essa diferença ela é enorme. É isso que separa a qualidade do que simplesmente testar. QA, ele envolve raciocínio. Envolve você entender a regra de negócio antes de testar. Envolve você fazer a pergunta certa na hora certa, mesmo que a pergunta pareça óbvia demais para fazer. Envolve você documentar de um jeito que outra pessoa consiga entender, sem precisar te chamar depois para você conseguir explicar o que está documentado, sabe? Envolve entender o impacto de um problema, antes de você decidir o que fazer com ele. Quando eu comecei, eu achava que meu trabalho era simplesmente só testar a tela e achar bug. Eu fazia isso, né? Então eu testava, registrava bug. Se tivesse relatório, eu entregava e achava que estava cumprindo a minha função. Com o tempo, eu aprendi que isso é só uma pequena parte, talvez a parte mais visível, do que qualidade realmente é. Qualidade é isso, né? Imagina quando está construindo uma casa. Então, a fundação ali é a qualidade, né? Aquilo que sustenta, que protege a estrutura toda da casa. Muitas vezes, tudo que a gente faz de qualidade fica na base, o que não é visível. O que é visível é as paredes, é o teto, enfim. Mas a base lá, a fundação da casa, que é o que mantém aquela estrutura, dificilmente é tão visível assim. Mas o teste, por exemplo, é como se fossem as paredes. Então, ele é mais visível. Só que qualidade é a fundação. E ela é muito importante, senão tudo desaba. Uma das perguntas que eu mais recebo é se precisa ter faculdade para começar como QA. A resposta honesta é que não precisa de faculdade para começar. Tem muita gente que inicia na área apenas com estudos de curso, até estudo próprio, experiências anteriores em funções de transição de carreira. Eu conheço gente que conseguiu a primeira vaga de QA Júnior sem diploma nenhum. Só dedicação, curso específico e muito estudo por conta própria. Mas se teu objetivo é construir uma carreira sólida em tecnologia a longo prazo, vale a pena você considerar a graduação em algum momento da sua trajetória.
No mercado, quando você der uma olhadinha nas vagas, você vai ver que no cargo de junho, muitas vagas não exigem que você faça faculdade. Algumas, elas pedem que você pelo menos esteja cursando. Só que ao longo prazo, se você quer crescer na carreira, para cargos sênior, por exemplo, muitas exigem que você seja formado. Então, assim, nesse momento agora, não necessariamente você precisa sair correndo e fazer uma faculdade, mas é bom você botar isso em mente para você fazer o quanto antes. Cursos como análise de desenvolvimento de sistema, sistema da informação, engenharia de software, todos esses da área de TI, tem muitos cursos EAD mesmo que você consegue fazer numa faculdade online. Eles ajudam você a construir uma base que vai te ajudar por toda a carreira. E claro que são diplomas superior, né? Então, assim, te dá uma credibilidade maior no mercado você ser formado, você já ter faculdade dentro da área de tecnologia. Isso não significa, se você é formado ou você tem uma faculdade na área de marketing, administração, você está em desvantagem. Eu conheço muitos profissionais de QA que vieram de administração, de marketing, geólogos, assim, diversas áreas e que fizeram carreira até virar o sênior porque eles tinham pelo menos o superior completo. O que muda no jogo não é o diploma que você tem, é o quanto você se dedica a estudar e construir uma base na área de qualidade. No meu caso, antes de eu entrar para a área de QA, eu passei por vários caminhos na área de tecnologia. Nunca foi em linha reta. Eu fiz cursos voltados para o front-end, porque no início da carreira eu queria seguir para desenvolvimento. Aí depois eu fiz ciência de dados, então eu queria ir para uma área de dados, achei que eu ia gostar mais. Depois eu fui até para a área de design, fiz faculdade de game design, no caso eu parei na metade. Até eu me encontrar como QA. Eu fiz até cursos na área de Product Manager, porque na época eu era tester, então eu tava meio que assim, tentando entender o que é que eu queria na minha vida. Mas realmente eu me encontrei na área de qualidade, é uma área que eu amo, é uma área que você pode construir muito, uma carreira maravilhosa. Eu sou suspeita pra falar porque eu amo a minha área. Mas assim, se você ainda não tem certeza absoluta do seu caminho, isso é mais normal do que parece. Trocar de direção não significa que você está perdido, significa que você está tentando se encontrar. E cada vez mais que você tenta se encontrar, você se aproxima do lugar certo. Quando eu comecei na área, eu ouvi o time falar palavras que eu não conhecia completamente. Sprint, daily, refinamento, deploy, PO, back-end, front-end, essas coisas, sabe? Era como se todo mundo falasse uma língua que eu quase entendia, mas não o suficiente para eu poder acompanhar uma reunião inteira. Eu ficava meio perdida. Eu ficava tentando entender tudo ao mesmo tempo, né? Então, a cada termo novo, eu anotava escondida. Com medo de perguntar, sabe? Pra não parecer que eu não sabia de nada. Isso é extremamente normal no começo, tá? Nem se preocupa. Ninguém nasce sabendo desse vocabulário, né? Ele se constrói com o tempo, com prática, com repetição e principalmente com coragem pra perguntar quando você não entender. É muito normal, tá? No dia a dia, às vezes também falam palavras que eu não entendo. Às vezes eu falo palavra que o time também não entende e fica me perguntando: o que é isso que tu tá falando? Aí eu vou lá e explico o termo e tudo mais. Porque as áreas são muito amplas, então vai ter termos de qualidade que o desenvolvedor não conhece, vai ter termos de desenvolvimento que às vezes você também nunca ouviu falar e assim por diante. O que eu não sabia na época é que aprender esses termos de forma rápida, ele acelera a sua adaptação dentro do time. Quanto mais cedo você aprende o que cada palavra significa dentro do contexto do seu produto, mais rápido é para você se sentir menos perdido e conseguir participar mais ativamente das reuniões. Mas o maior desafio não é só entender o vocabulário, é você entender que QA entra antes dos testes. E essa talvez é a virada de chave que mais importa para quem está começando. O erro mais comum de quem está começando é achar que o trabalho de qualidade ele só existe depois que tudo está pronto. Quando a tela já foi construída, aí chegou a sua vez de testar. Na prática, o QA entra fazendo perguntas ainda no planejamento, entendendo as regras de negócio antes de qualquer linha ser escrita, identificando riscos, quando o time ainda está decidindo o que vai construir e ajudando a evitar um problema antes que ele exista e não só identificando ele depois. Eu também errei bastante no início, não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Eu já fui gargalo na entrega por inexperiência. Eu só deixava liberar o produto se tivesse tudo perfeito. Eu ficava lá achando bug. Às vezes não era nem bug que era urgente, era só um layout, uma coisa, e a gente tava com prazo super apertado, mas eu só deixava passar se fosse corrigido. E o time dizendo: Andreline, para de achar bug. Esses aí não são urgentes, são besteira. E eu, não, vai ter que subir tudo perfeito. Então, assim, eu era o gargalo do time. Eu também já deixei passar problemas mais sérios, porque na época eu não sabia bem como priorizar.
Eu não entendi o que era realmente crítico e o que podia esperar a próxima entrega, por exemplo, para ser corrigido. Eu já confundi front com back, eu demorei para entender na prática, não só na teoria. Às vezes era um erro de back, eu passava pro front, e do front eu passava pro back. Muitas vezes eu ficava perdida quando eu encontrava um problema, não sabia se eu passava pro desenvolvedor, pro PM, pro design, tipo, para quem eu vou passar? Pro gerente, por exemplo. Se você está passando por isso agora, saiba que faz parte do processo. Praticamente todos os profissionais da área QA que você admira já passou por isso. O problema nunca foi sobre errar no começo. O problema é você continuar repetindo o problema sem entender por que isso aconteceu. Uma dúvida muito comum é o que faz um QA evoluir mais rápido do que o outro. Porque duas pessoas entram junho no mesmo time, no mesmo mês, e depois de alguns anos elas estão em cenários completamente diferentes. E a resposta não é quem sabe mais ferramenta no início. Eu já vi gente que sabia muita ferramenta, mas travou na carreira. E gente que começou sabendo quase nada de técnico, mas cresceu muito rápido. O que muda de verdade é quem desenvolve certos comportamentos. O QA que evolui é o que pergunta melhor, em vez de aceitar simplesmente a tarefa, ao invés de entender o contexto completo dela. Em vez de perguntar só o óbvio, ele pergunta o contexto, o motivo, o impacto, o que acontece se aquilo não se comportar da forma que era esperado, por exemplo. É o que documenta melhor, para que qualquer pessoa do time consiga entender, sem precisar ficarem te chamando para poder você explicar o que você quis dizer. É o que entende o produto como um todo, não só uma tela isolada. É o que se comunica bem, que consegue traduzir algo técnico para quem não é técnico de forma clara. É o que entende o risco e consegue dizer com segurança o que precisa ser resolvido antes de uma entrega e o que pode esperar sem travar o time inteiro. É o que sabe priorizar, o que sabe tratar um problema pequeno como pequeno e não tratar um problema pequeno como se fosse a mesma coisa de uma tarefa urgente, muito grave em produção. Saber priorizar o que é pequeno e dá para ser resolvido depois, o que é urgente, o que é grande, o que pode prejudicar o usuário ou o produto ou a empresa com urgência. É o que aprende com o time, que fica observando como as pessoas mais experientes pensam, que ao invés de tentar resolver tudo sozinho, sabe, por orgulho ou por medo de perguntar, sabe pedir ajuda, por exemplo, que não testa no automático, repetindo os mesmos roteiros sempre sem pensar. É o que busca entender o produto que está testando, usuários que vão testar aquilo, e o contexto por trás de cada funcionalidade. Ferramenta se aprende com o tempo, automação se aprende com o tempo. Mas o jeito de pensar em qualidade é o que diferencia quem cresce rápido e quem fica estagnado, mesmo depois de muitos anos de experiência na área. Outra coisa que gera muita confusão, principalmente quem está olhando de fora a área, é entender o que é QA Júnior, Pleno, Sênior e assim por diante. Muita gente pensa que é só questão de tempo de casa, mas não é bem assim. O QA Júnior está construindo a sua base, ele precisa entender conceitos, documentar bem, perguntar bastante, mesmo quando parece que é uma pergunta boba, executar testes, entender o processo do time do jeito que ele funciona ali, porque cada time tem suas peculiaridades. Não tem problema nenhum você estar nessa fase hoje. Todo profissional que você admira já começou por aí. O QA Pleno ele já tem mais autonomia para tomar algumas decisões sozinho, planeja melhor os próprios testes, identifica riscos com mais facilidade porque já viu alguma situação parecida, prioriza cenários com mais segurança, entende o impacto de forma clara e ajuda quem está no início mesmo sem ter título de líder. O QA Sênior ele pensa na qualidade de ponta a ponta, desde o início, na concepção da ideia, até depois da entrega. Participa de decisões estratégicas. Antecipa os riscos antes do time perceber que existe um problema. Orienta outras pessoas no dia a dia. Propõe melhoria no processo de trabalho e consegue conectar qualidade com produto, tecnologia e negócio. Tudo ao mesmo tempo, numa mesma conversa. Muita gente quer crescer de cargo só pensando no salário que vem junto. E é natural pensar nisso, mas sem perceber o que cada nível carrega uma responsabilidade diferente. Crescer como QA não é mais sobre coisa técnica, é assumir mais responsabilidade sobre decisões que afetam o time inteiro. E isso exige uma maturidade que só vem com o tempo e com prática, principalmente com os erros que você comete ao longo do caminho. Se eu pudesse voltar no tempo e sentar do lado de mim mesma para contar uma coisa, seria exatamente isso que eu vou dizer para vocês agora. Conversando com a Andreline do passado, com você que quer entrar na área, com você que está começando agora, fazendo uma transição de carreira, ou que é júnior, mas assim ainda está perdido,
Isso é muito normal, a gente vai errar muito, a gente vai aprender com os nossos erros, vamos ter dúvidas, vamos duvidar às vezes até do nosso potencial. Vai ter aquela ociosidade, geralmente, no trabalho, somente no começo, quando você não entende o que fazer e você fica só esperando as tarefas chegarem no quadro e você pensar, é isso mesmo? Inclusive, assim, todo mundo passa por essa ansiedade. Eu já passei por essa ansiedade no começo e você deve estar passando ou vai passar também. É super natural. Hoje eu sei de muita coisa que ia me ajudar muito no começo, que no começo eu não sabia tudo que eu sei agora, obviamente, né? Mas assim, foi pensando nisso, nessa forma que eu queria ter tido a Andreline de hoje para conversar comigo no passado e me ensinar essas coisas que eu sei hoje que facilitam muito o meu trabalho e que me fez chegar onde eu cheguei. Eu reuni tudo que eu vim aprendendo ao longo desse tempo, os conceitos, as práticas, as explicações que eu queria ter tido quando eu comecei, tudo pensando para quem está começando do absoluto zero, ou quem está querendo migrar de carreira, e para quem já está na área, mas sente que nunca teve uma base, sabe, explicada, bem documentada, ensinando cada coisinha de forma clara e organizada. A ideia não é te entregar informação solta, é te ajudar a construir um raciocínio de qualidade que você carrega para qualquer time, qualquer produto e qualquer empresa pelo resto da sua vida. Não vou te contar os detalhes agora, porque essa aula é só uma porta de entrada. Mas no curso completo você vai encontrar uma base estruturada de qualidade e o passo a passo dos fundamentos de teste. Como documentar de um jeito que realmente funciona no dia a dia, como é a rotina real de um QA dentro de um time e o direcionamento de carreira que eu queria ter recebido quando eu estava começando. Se você chegou até aqui, é bem provável que você está pensando uma coisa parecida do que eu vou dizer agora. Eu preciso organizar meus estudos, eu entendi que QA é muito maior do que eu imaginava. Eu quero aprender isso com alguém que já passou pelo mesmo início e sabe exatamente onde dói. Se esse for teu caso, eu te convido para conhecer o curso completo. Ele não foi feito para te dar atalho ou promessa fácil. Foi feito para te ajudar a não começar tão perdido quanto eu comecei e te poupar de alguns erros que eu só entendi depois de ter caído neles. Se você quer começar na área de QA com uma base mais prática, mais clara e mais organizada, ou se você está na área e sente que ainda te falta aquele alicerce, o link do curso completo está logo abaixo desse vídeo. Muito obrigada por ter chegado até aqui e ter dedicado esse tempo comigo. Eu espero te ver do outro lado dentro do curso.